Livro de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 11. O reino de Israel até agora teve 3 reis: Saul, Salomão, cada um deles reinando 40 anos. Hoje chegamos no final da... Antes de entrarmos na passagem, ele morava numa ilha, na ilha de Creta, com o seu pai, que era um artesão talentoso. E eles queriam escapar da ilha. E o pai dele, ele criou umas asas. E veja bem, querido, isso é mitologia grega. Os gregos contavam umas histórias que tinham uma lição moral. Então isso aí não é história, não é história verídica e nem é história da Bíblia, não, só para deixar bem claro. É um mito dos gregos que eles contavam para ilustrar uma verdade. E a história então de Ícaro é o seguinte, que ele e o seu pai moravam nessa ilha de Creta e eles queriam sair da ilha, não tinham como, e o pai criou uma invenção, umas asas feitas de couro e cera e penas de aves. E ele deu essa asa para o seu filho e disse que ele podia voar. E o filho realmente recomendação para ele, falou: olha, cuidado, não voe muito alto, porque se você chegar perto do sol, o calor do sol vai derreter a cera, a asa vai se desfazer e você vai despencar lá de cima. Cuidado, não chega muito perto do sol. E Ícaro, na juventude dele, no orgulho da juventude, durante o voo ele esqueceu disso. Esqueceu ou não quis lembrar. Mas, e justamente essa história é sobre orgulho, o cuidado, a moral da história é para você não ficar orgulhoso. Mas de qualquer maneira, então ele começou a voar e vendo as pessoas lá embaixo pequenininhas, ele se empolgou e achou bonito que ele estava lá em cima voando e olha, tadinho daqueles pobres humanos lá embaixo que não sabem voar, que não podem voar. E na emoção ele voou cada vez mais alto e cada vez mais alto e cada vez mais alto. E eventualmente ele chegou muito perto do sol e o calor derreteu as asas e ele caiu, despencou lá de cima e caiu no oceano Mediterrâneo e morreu. É interessante que no Mediterrâneo, perto de Creta, tem uma parte do oceano Mediterrâneo que tem o nome dele, e justamente por causa dessa história. Eu menciono essa história porque a moral dela vai se aplicar bastante ao que nós vamos aprender hoje. Na Bíblia, Deus também, como pai de Ícaro, Deus também nos adverte a ter cuidado com o orgulho, com a prepotência, com a autossuficiência. Cuidado para não se achar o tal e esquecer de Deus e dos seus caminhos, esquecer da palavra de Deus. Não tentar ser Deus e se pôr no lugar de Deus, como Ícaro fez. Mas Deus não só nos adverte, Ele não só nos avisa, mas quando necessário também, Ele vai lá e corta as nossas asas. Hebreus 12, versículos 5 e 6 falam sobre isso. Hebreus 12, 5 e 6. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castigue, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho.
Fale comigo essa frase que está aí marcada no telão em amarelo. O Senhor corrige quem Ele ama. Mais uma vez. O Senhor corrige quem Ele ama. Deus nos avisa. E quando necessário, Ele nos corrige. Ele poda as nossas asas para que a gente não caia. Ele prefere nos machucar do que nos ver morrer. E note que Ele faz isso porque nós somos filhos e Ele é Pai. Ele trata assim os filhos dele. E é interessante que o autor de Hebreus, quando ele estava escrevendo essa carta, ele se referiu a esse versículo como uma palavra de encorajamento. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento? Isso aqui é para nos encorajar. Que quando nós estamos corrigidos por Deus, Ele está nos tratando como filho, e Ele está fazendo isso para a gente não despencar lá de cima e morrer lá embaixo. Então Deus, às vezes, tem que nos corrigir. E quando Ele nos corrige, Ele faz por amor e para o nosso bem. Muito bem, então vamos ver a correção divina em ação. Hebreus capítulo 11, versículos 4 e 11. Hebreus 11, versículos 4 e 11, diz a palavra de Deus assim. E quando ele, falando de Salomão, e quando Salomão já estava velho, as suas mulheres fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. E ele não foi fiel a Jeová, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Versículo 11, eu comecei no 4. 11. Deus disse para ele, você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu os meus mandamentos. Por isso, eu vou cortar as tuas asas. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. Os próximos versículos, 1 Reis 11, 26 a 40, contam de como Deus escolheu e preparou esse oficial. O nome dele era um jovem que se distinguiu no exército de Salomão e por isso foi promovido a oficial. E Deus levantou um profeta para foi falar com, eu esqueci o nome do profeta agora, versículo 26. Esse profeta foi falar com Jeroboão, Nebate, profeta Nebate. Nebate foi falar com Jeroboão e falou assim, Jeroboão, Deus escolheu você para ser o próximo rei de Israel. E se você for obediente a Deus e guardar a que ele tinha feito a Davi. Só que isso seria para esse reino que estaria se dividindo. Muito bem. Deus também disse a Salomão mais duas coisas. Falou assim, olha, por causa do seu pai Davi e da fidelidade dele para comigo, eu vou manter uma parte de Israel para ser reinada pela família de Davi, pelos seus descendentes. Vai ser um outro reino separado. E a segunda coisa que eu vou fazer por amor a Davi, eu não vou... esse julgamento, essa correção não vai acontecer durante a sua vida, vai acontecer depois que você morrer. Muito bem. Chegamos então agora no final do capítulo 11, versículos 42 e 43, que já lemos na semana passada. Estamos recapitulando. Salomão governou 40 anos em Jerusalém como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Então Salomão morre, Roboão assume o reinado. O filho mais velho de Salomão assume o reinado. E agora o reino está em transição. Como o governo estava em transição, Jeroboão, um velho inimigo de Salomão que tinha fugido para o Egito, voltou a Israel. Quando aquele profeta foi falar com Jeroboão, Salomão soube disso e ele começou a perseguir Jeroboão para o Egito e lá ele ficou. Quando Salomão morreu, Jeroboão voltou a Israel. Então agora Roboão, algumas traduções chamam ele de Reoboão, depende de como é traduzido, mas de qualquer maneira, Roboão R e o outro vai ser rei J, para simplificar. O rei Roboão, rei R, assumiu o trono. Jeroboão voltou do Egito e ficou lá.
e ele vai liderar o povo numa comitiva para falar com o rei. E essa comitiva foi ao rei pedir um favor. Eles foram ao rei Roboão, ao rei R, e falaram com ele o seguinte: olha, nós gostaríamos que você reduzisse os impostos. A taxa está nos machucando e nós não estamos aguentando. Essa taxa exorbitante está matando a gente. Alivia a gente um pouquinho. Até aí tudo bem. O rei então falou com eles: olha, me dá 3 dias, eu acabei de assumir o reinado, eu tenho que saber o estado do reinado primeiro, me dá 3 dias para pensar no que eu vou fazer e volta aqui, em 3 dias eu respondo a vocês. Muito bem, durante esses 3 dias ele fez uma coisa até sábia, ele procurou conselho. A Bíblia diz no livro de Provérbios, o pai de Roboão tinha dito isso, ele escreveu em Provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria. Então Roboão foi aos conselheiros de Salomão, aos auxiliares de Salomão e falou: olha, nós temos pediu para reduzir as taxas, o que eu respondo? 1 Reis 12:7. Eles disseram favorável ao pedido deles, que eles serão teus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. Olha o que aconteceu. Os auxiliares de Salomão, o pai de Roboão, se o Senhor quiser ser um bom povo, e eles te servirão. Seja benigno com eles, e eles serão benignos com você. Responda a eles bem, e eles vão te responder bem. Cuide deles, e eles vão cuidar de você. Queridos, eles estão dizendo aqui nada mais, nada menos o que no Novo Testamento Paulo nos ensinou quando ele disse que a gente colhe o que a gente planta, não é isso? Então, eles estavam dizendo para ele: olha, seja um bom servo e você será servido. Lembra que no reino de Deus Jesus nos ensinou isso? Jesus disse assim: olha, eu não vim ser servido, eu vim para servir. Jesus também disse: quem quiser ser o maior no reino de Deus, aprenda a ser servo de todos. Então, no reino de Deus, nós lideramos. É um bom. E quando ele serve, ele também vai ser servido. E quando ele abençoa, ele também vai receber. Esse é o projeto do Testamento. E Jesus nos ensina isso. E os sábios que aconselhavam Salomão falaram. Mas Roboão não ficou satisfeito com esse conselho e decidiu buscar conselho com outras pessoas. Então ele foi buscar conselho das pessoas que se formaram com ele do 2º grau, que foram na faculdade com ele, a juventude que vivia com ele. Perguntaram para eles: olha, e agora, o que eu faço? A resposta deles foi a seguinte, versículos 10 e 11. Eles responderam: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas e eu vou aumentar o peso ainda muito mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. Os amigos de Salomão falaram o seguinte: olha, você tem que ser duro, tem que ser sério, você tem que ser mau. Eles têm que ter medo de você, você tem que ser um tirano. Se você quer ser respeitado, você tem que fazer cara feia. E você tem que parecer mal mesmo. E Salomão acreditou nisso. 3 dias mais tarde, o povo voltou a... Mas eu imagino que ele fez uma cara bem feia. Eu imagino que ele engrossou a voz. Eu imagino que ele estufou o peito. Olha, o meu dedo é mais grosso que a cintura do meu pai. Meu pai batia com vocês com chicote, eu vou castigar vocês com escorpiões. Se vocês pensam que meu pai era duro, agora que vocês vão saber o que é a dureza. E o povo respondeu. Roboão ouviu os amigos e informou o povo o que lhes esperava. E por isso eles rejeitaram a Roboão como rei. 1 Reis 12:16. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: abaixo Davi e sua família! O que foi que eles fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa.
que Roboão cuide de si mesmo. Em outras palavras, você quer ser ruim? Seja ruim com você mesmo. E assim os israelitas foram para casa. Os israelitas foram para casa. 10 tribos fizeram agora de Jeroboão o seu rei. Lembra Jeroboão que tinha vindo do Egito? O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito. Então, eles o convidaram para uma reunião com todo o povo e o fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá, descendentes de Davi. E assim, queridos, Israel se tornou um reino dividido. Uma guerra civil, uma separação. Aliás, não chegou a ser guerra, mas uma separação do país. As tribos do norte continuaram com o nome Israel. E no sul ficou a tribo de Judá. Na realidade, tinha uma outra tribo pequenininha, chamada Ruben. E Ruben foi aderida, foi incorporada por Judá. Então, quando a Bíblia se refere a Judá, é Judá e Ruben. 2 tribos que ficaram no sul. Não só isso, mas os levitas. Lembra que os levitas não tinham terra própria. Eles viviam em torno do tabernáculo e mais tarde do templo. E eles cultuavam a Deus. Eles eram os sacerdotes. E eles viviam em torno do templo que ficava em Jerusalém, ficava no sul. Então os levitas, em sua grande parte, ficaram também no sul. Então no sul ficou Judá, ficou Benjamim, ficou os levitas, sendo governadas por Roboão e os seus descendentes, que são descendentes de Davi. No norte ficou então as 10 tribos. E note, queridos, que essas 10 tribos começaram com uma rebeldia, com uma rebelião. E essa semente de rebeldia acompanhou o Reino do Norte durante a sua vida inteira. Então o Reino do Norte, atrás da outra, uma rebelião atrás da outra. Então, no sul, uma só família reinou. No norte, diversas famílias reinaram. Então você acabou com diferentes dinastias, diferentes linhagens de reis. Nós não vamos ter tempo de estudar todos os reis. Foram 20 reis no sul e 19 no norte. E nós vamos mencionar alguns deles, alguns que são os mais importantes. Não hoje, mas eventualmente nós vamos falar sobre esse período. É um período de mais ou menos 400 anos de história. Vamos falar de todos os reis e de tudo que aconteceu, porque levaria mais tempo do que nós temos. Mas por hoje é importante entendermos que 20 reis no sul, 19 no norte. Os 20 reis são todos descendentes de Davi, porque essa foi a promessa que Deus fez a Davi. E é dessa descendência que vai vir Jesus. No norte, nós temos 10 tribos, é um reino maior, mas é um reino muito rebelde. E uma das primeiras coisas que Jeroboão fez foi se rebelar contra o próprio Deus. E ele instituiu uma religião no norte, uma religião pagã no norte. Vamos ver isso mais tarde. Mas então o Reino do Norte começou mal e terminou pior ainda. O Reino do Norte teve 19 reis e todos os 19 não temeram a Deus. Todos os 19 foram ditadores. Todos os 19 exploraram o povo. E entre eles, tinha muitas rivalidades. Então, por exemplo, reinava uma pessoa, depois o seu filho, talvez o seu neto. Mas geralmente não durava mais do que 1 ou 2, no máximo 3 gerações. E vinha logo uma outra dinastia e matava todo mundo dessa família e assumia o poder. Aí tentavam se estabelecer. Aí vinha alguém e tomava o poder deles, matava todo mundo e estabelecia a sua família como reis. E assim por diante. Então o Reino do Norte foi literalmente uma bagunça. O Reino do Norte tinha a sua capital na cidade de Shequém e eventualmente foi para Samaria, capital. Primeiro foi a cidade de Shequém, depois foi a cidade de Samaria e o reino ficou. Razões que no Novo Testamento, lembra que os judeus tinham raiva dos samaritanos? Uma das razões, não é a única razão não, mas uma das razões é essa, porque Samaria se tornou a capital desse reino separado, desse reino rebelde. Os judeus que se consideravam autênticos, genuínos, fiéis a Davi, tinham raiva do povo de Samaria. Muito bem.
Eventualmente nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses reinos divididos, mas por hoje eu quero encerrar com 3 rápidos pensamentos que eu gostaria que nós considerássemos, baseado no que nós já vimos da história de Israel, no que nós já vimos do plano de Deus para o povo de Deus, queridos. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar e que eu gostaria que a gente se conscientizasse nessa manhã é que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer de abençoar os seus filhos. Amados, nós já vimos Deus fazer isso, como diz em inglês, over and over and over. Ele veio para Abraão e falou, olha, Abraão, seja fiel porque eu quero te abençoar. Isaac, seja fiel, eu quero te abençoar. Jacó, seja fiel, eu quero te abençoar. José, me sirva porque eu vou te abençoar. Davi, me obedece porque eu vou te prosperar. Deus está sempre aparecendo e quase que, não é pedindo, mas quase que pedindo uma oportunidade para nos abençoar. Abre a porta para poder te abençoar. Abre a porta da sua vida. Abre o seu coração. Abre a sua mente. Deixa eu te ensinar a ser feliz. Deixa eu te ensinar a ser próspero. Deixa eu te ensinar a ser vencedor. Os planos de Deus, queridos, são planos para nos prosperar. Salmo 35, 27 é um dos meus versículos favoritos na Bíblia. Diz assim, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Ou seja, o povo de Deus. Cantem, se alegrem, fiquem felizes e digam continuamente, repitam regularmente, todo dia declare isso em fé. O Senhor que ama a prosperidade do seu povo seja engrandecido. A Bíblia está dizendo que a gente deve regularmente, constantemente, diariamente fazer. Seja louvado, que Deus seja engrandecido, que Deus seja sempre abençoado, porque Ele tem prazer em prosperar os seus filhos. Deus quer que você saiba disso. E Deus quer que você celebre isso. Deus tem prazer em prosperidade, em fartura, em abundância. Deus é um Deus de fartura e de abundância. E Ele quer que a gente viva isso. Não só por nós, mas pelo nosso próximo. Ele quer nos dar o suficiente para nós e para a gente poder ajudar o nosso próximo. Ele é um Deus farto, Ele é um Deus de fartura, de prosperidade e de abundância. Então, creia nisso, entenda isso, aceite isso. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Celebre a prosperidade do teu irmão ou da tua irmã. Porque quando teu irmão ou tua irmã estão prosperando, olha, Deus está tendo liberdade de abençoar meu irmão, de abençoar minha irmã. Glória a Deus por isso. Deus está sendo Deus na vida dele. Deus está sendo Deus na vida dela. E quando Deus te abençoar também, não precisa de fazer desculpa, não precisa de tentar explicar, não precisa de tentar esconder. Celebre a Deus. Glória a Deus que abriu as janelas do céu sobre a minha vida. Glória a Deus que está tendo espaço de ser Deus na minha vida. Que Ele tem me dado. Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te engrandeço. Aí você põe em prática esse versículo. Que Deus seja louvado. Prosperidade dos seus filhos. Prazer em abençoar seus filhos. Juntos. Deus tem prazer em abençoar seus filhos. Se você é filho de Deus, Deus tem prazer em te abençoar. Segunda coisa importante. Entenda isso. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. Deus tinha um plano para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, para Davi, para Salomão, para Roboão. Mas o que acontece, queridos, é que não é que o plano de Deus não é bom, mas é que a gente atrapalha o plano de Deus. É a gente que atrapalha o plano de Deus. A nossa frustração é porque a gente atrapalha o plano de Deus. Jeremias 29, 11, Deus diz assim, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Jeová, que está falando. Olha o que Deus diz para o seu povo. Gente, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o meu plano. Eu sei o que te espera no futuro. E a coisa boa é plano de prosperidade e não de desgraça. E para te dar um futuro cheio de esperança. O que acontece, queridos, é que a gente interrompe ou atrapalha o plano de Deus. É a gente que atrapalha. Eu não sei, não é que ninguém diga isso, mas eu acho que no fundo da nossa mente a gente pensa,
A gente tem medo de confiar em Deus, porque se eu confiar em Deus, será que Ele vai fazer uma coisa ruim na minha vida? Mas, gente, será que isso seria até possível? Deus é bom. O plano de Deus é perfeito para nós. Tem pessoas, por exemplo, que têm medo. Não, se eu entregar minha vida, eu não sei lá, Deus vai me mandar para ser missionário lá no Irã, lá no Iraque. Queridos, Deus só vai fazer isso na sua vida se isso for o melhor para você. Se o plano dele se os talentos que Ele te deu, se os desejos que Ele te deu, se as virtudes que Ele te deu não são para isso, Ele não vai te levar para isso. Ele vai te pôr no lugar onde você vai florescer e ser a melhor pessoa que você pode ser. E Ele sabe esse lugar. E Ele tem esse plano. Essa semana mesmo, talvez porque eu estava pensando sobre essa mensagem, eu tive essa experiência de estar orando, e eu notei durante a minha oração, eu creio que o Espírito Santo me sensibilizou a isso, eu notei que eu estava dizendo para Deus o que fazer. Olha essa. Vê se faz sentido. Eu estava falando para Deus o que eu queria que Ele fizesse. Senhor, faz isso, faz aquilo. E no meio da oração, o Espírito Santo me conscientizou do que eu estava fazendo e eu lembrei. Deus tem um plano, Deus sabe o que Ele está fazendo. E eu comecei, meus olhos se encheram de lágrimas quando eu lembrei quem eu sou e quem Ele é. E eu pude, de joelhos, falar: Senhor, olha, cancela a primeira parte da oração e vamos fazer o seguinte: venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Tu sabes exatamente o teu plano, tu sabes exatamente o que é preciso, quando é preciso. Tu tens um plano perfeito para minha esposa, tu tens um plano perfeito para minhas filhas, tu tens um plano perfeito para minha família, um plano perfeito para a igreja. Senhor, em vez de eu ficar te dizendo o que precisa ser feito, eu vou só te louvar, eu vou confiar em Ti, eu vou entregar a minha vida a Ti. É essa conscientização que eu ainda estou aprendendo também. Eu estou falando para os irmãos da minha experiência, eu também ainda estou aprendendo. Essa conscientização que Deus é Deus e que Ele sabe o que Ele está fazendo e que Ele tem um plano perfeito que nos liberta para confiar em Deus e descansar nele e deixar Deus ser Deus. Será que alguém pensa que vai conseguir achar um esposo melhor do que Deus vai achar para você? Será que você acha que você vai achar uma esposa melhor do que a que Deus tem para você? Será que você acha que você vai escolher uma profissão melhor do que a que Deus tem para você? Será que você acha que você vai achar uma igreja melhor do que o que Deus tem para você? Será que você acha que você vai encontrar uma casa ou um trabalho melhor do que o que Deus tem para você? Então por que a gente tenta? Mas a verdade é que a gente tenta, não é? E Deus fala: descansa, relax, deixa eu ser Deus, deixa eu ser Deus. Não, eu te dei asa para você voar, mas não pensa que você vai voar até alcançar o sol, não. Fica aí no teu lugar. Voa, curte o voo, se diverte. Mas deixa eu ser Deus e você seja você. Não tente voar mais alto. Ou como a gente diz no ditado em português, não tente pendurar o seu chapéu mais alto do que ele alcança, né? Fica no seu lugar e deixa eu ficar no meu, deixa eu ser Deus. Estou confiando e esperando em Deus, o que eu vou fazer? Que bom que você perguntou. Porque é o nosso terceiro e último pensamento do dia. A Bíblia diz assim, Salmo 37:3. Confie em Deus. Confiar em Deus é saber que Ele tem um plano e esperar nele, né? Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem. E assim more com toda a segurança na terra prometida. O que eu devo fazer? Número 1, confiar em Deus. Número 2, fazer o bem. A minha preocupação hoje, aqui e agora, deve ser simplesmente essa: fazer o bem. Eu não preciso decifrar o amanhã, eu não preciso planejar os mínimos detalhes, porque Deus se encarrega disso. Eu preciso de me dedicar a fazer o bem. Jesus disse assim, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele diz assim, que os homens vejam as suas boas obras, aliás, começa assim, o versículo começa assim, deixe que a luz, ou que a luz de vocês brilhem, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Para que os homens vejam as suas boas obras. Então Jesus nos diz, e a Bíblia nos diz aqui em Salmo 37, que nós devemos nos dedicar a boas obras, a fazer o bem. Fazer o bem. A minha responsabilidade hoje é encontrar oportunidade para fazer o bem.
Sempre que no decorrer do seu dia você tem uma oportunidade de fazer o certo ou o errado, o bem ou o mal, escolha conscientemente, eu vou fazer o bem, eu vou fazer o certo, eu vou procurar oportunidades para ser uma boa pessoa, para ajudar alguém, para encorajar alguém, para perdoar alguém, para levantar alguém. Confie em Deus e faça o bem. Eu me lembro que eu estava pregando sobre esse versículo, a coisa de, não sei, faz bastante tempo, eu não lembro a data, mas eu imagino uns 2 anos atrás. Eu estava falando sobre esse versículo e eu contei uma experiência que aconteceu, uma experiência verídica que aconteceu e mudou a minha vida. Que eu estava um dia no supermercado e levando o carrinho para botar minhas coisas no carro, e depois de botar as coisas na mala do carro, eu ia, como eu sempre fazia, eu ia deixar o carrinho do lado do carro, procurar um lugar vazio qualquer, deixar o carrinho e ir embora. E o Espírito Santo me incomodou para mim não fazer aquilo, mas para levar o carrinho de volta para o lugar. Tem aquele lugar onde o estacionamento de carrinho, não é? E o Espírito Santo me incomodou para botar o carrinho de volta lá. E eu pensei, inicialmente eu pensei, mas que bobagem, mas eu sei quando o Espírito Santo me incomoda. E às vezes é coisa banal, entre aspas, né? Se não é banal para Deus, eu não posso chamar de banal. Mas parece ser uma coisa pequena aos olhos humanos. E eu inicialmente comecei a ignorar, mas eu estava indo para o carro e o Espírito Santo me incomodou, leva de volta. E eu levei de volta. Mas eu me lembro que por algumas vezes assim eu combati com o Senhor. Na minha mente eu brigando com Deus. Senhor, tem tanta coisa mais importante na vida. Tem gente morrendo, tem guerra no mundo, tem crime, tem tanta coisa ruim no mundo. Senhor, preocupar com um carrinho. E o Espírito Santo falou na minha mente, essa conversa, meu espírito com o Espírito de Deus. Olha, com o estrupador e com o ladrão trato eu. Eu estou tratando com você agora. O teu problema é botar o carrinho no lugar. Deixa eu tratar dos outros. Ok, Senhor. Então fui lá, botei o carrinho. E depois de fazer 1, 2, 3, 1000 vezes, eventualmente agora eu nem penso. Agora é uma coisa automática. Eu nem penso. Você me põe lá o carrinho de volta e eu fazer o bem. Uma coisa pequena. Mas eu sei que para Deus era importante, pelo menos na minha vida, e eu passei a fazer. É interessante que eu contei esse testemunho, como eu falei, há uns 2 anos atrás na igreja. E depois do culto, o zelador da igreja veio falar comigo, falou, pastor, o senhor pensa que isso é difícil? Comigo Deus ainda foi mais exigente ainda. Deus mandou que não só eu botasse o meu carrinho no estacionamento, mas fosse pelo estacionamento, pegasse todos os carrinhos que o pessoal deixou e botasse lá também. Aí eu falei, o irmão está mais à frente espiritualmente, o irmão está mais avançado, a lição do irmão é mais avançada. Deus ainda não pediu isso de mim, não. Mas glória a Deus por isso. A verdade é, queridos, que Deus pede diferentes coisas de cada um de nós, mas Ele pede que a gente sempre faça o bem. E o bem pode ser uma coisa banal, uma coisa aparentemente pequena, mas para Deus é importante. E Deus não está querendo que você se preocupe com as coisas grandes e deixe de fazer o bem. Ele simplesmente diz, confia em Deus e faz o bem. E quando a gente faz o bem, aí Deus se encarrega de mostrar o que falta. Faz isso, faz aquilo. Eu vou te levar para esse lugar. Eu estou fazendo isso com a igreja. Eu estou fazendo isso com a sua família. Eu estou dirigindo as coisas nessa direção. Ele começa a preencher as lacunas vazias. Mas ele faz isso do jeito dele, na hora que ele quer, à medida que a gente se compromete. Lá no Brasil, essa placa eu achei interessante. Faça o bem, porque o mundo vai mal. Não é verdade? Que Deus nos ajude a ser um povo de bem, um povo de integridade. Uma igreja de pessoas comprometidas com o bem. Põe-se de pé comigo e nós vamos fazer uma oração. Fazer o bem nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Aliás, geralmente, não fazer o bem, ou às vezes até fazer o mal, é mais fácil e mais atraente. Mas Deus nos chama para fazer o bem. Então eu quero orar por você para que Deus te ajude nesse compromisso de fazer o bem. Feche os seus olhos comigo e nós vamos orar agora. É possível que agora mesmo, enquanto oramos, Deus esteja mostrando a você algumas coisas boas que você precisa fazer ainda hoje ou ainda essa semana. Tem alguém que precisa da tua bondade nessa semana. Tem alguém que precisa de uma palavra amiga, de um abraço, de uma assistência. E a minha missão e a tua essa semana
é ser bom para essa pessoa, é fazer o bem. Eu quero orar para que o Espírito Santo te dê sabedoria para discernir entre o certo e o errado, o bom e o mal, e que Ele te capacite a fazer o bem. Oremos. Querido Deus e Pai, eu oro pela igreja que nessa tarde se reuniu aqui para te buscar, glorificar, para ter comunhão uns com os outros e para aprender a tua sabedoria. Obrigado por nos ensinares hoje a fazer. Obrigado porque tu és um Deus bom que nos dá asas para voar. Mas dá-nos agora, Senhor, força e sabedoria para não voarmos mais alto do que o teu propósito para nós e tentarmos fazer coisas que tu não coisas que nos levam a cair. Senhor, temos visto na Bíblia uma série de pessoas que tu querias abençoar, mas que quando foram abençoadas tropeçaram. Que a lição da vida delas nos ajude a não cair como Ícaro. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos um povo bom, de boa índole, de bom coração. Um povo íntegro, um povo reto, um povo dedicado a Ti, um povo compromissado em Te amar com todo o coração, com toda a alma e com toda a força, e amar o próximo como a nós mesmos. Que possamos ser uma bênção na vida de alguém nessa semana. Que possamos sair daqui determinados e dedicados a fazer o bem. E que assim possamos prosperar e sermos uma bênção cada vez maior para as pessoas ao nosso redor. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém. Deus lhes abençoe, a paz do Senhor.